durante todo esse mês de janeiro, ela será um instrumento poderoso, Pai, nas suas mãos, para nos ajudar a compreender a sua palavra de maneira simples e poderosa. Obrigada, Pai, porque nós vemos que as nossas vidas não serão mais as mesmas, como a vida dela também não vai ser, Pai. Porque quando nós cumprimos o teu propósito, o Senhor nos acrescenta mais e mais. Então nós te damos graças, nós te louvamos e nós nesse momento honramos a unção, Pai, o chamado que está sobre a vida dela. E nós somos gratos, Pai, a Ti, por ela estar aqui, Senhor, Te servindo e nos alcançando, servindo a Tua palavra para nós, Senhor, durante todo esse mês. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, a graça e a paz, amém? Podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Bom, como a Adriana já introduziu, né? Nós passaremos o mês falando sobre esse tema tão rico, tão importante, essencial na vida do cristão, de todo cristão. Amém? Independente da placa da sua igreja, fé, uma palavrinha de 2 letras, poderosíssima na vida diária de todo cristão. Amém? E Deus, Ele tem expectativas de que nós recebamos o que Ele conquistou na cruz através de Jesus. E Ele estabeleceu a fé como estilo de vida de todo crente. Então não é algo que a gente pensa se vale a pena, se eu posso andar em fé. Não, é algo que Deus estabeleceu para a igreja andar em vitória. É através da fé. Por que tantas vezes nós conversamos com pessoas que são fortes nessa área e a gente vê como elas são impulsionadas para frente? Poxa, essa pessoa tem avançado, essa pessoa, você conversa com ela, você vê a linguagem dela, que é uma linguagem de alguém que está crendo, mesmo diante das circunstâncias. Porque foi esse estilo de vida que Deus estabeleceu para nós, os crentes. Amém, amados? Então, quando nós nos expomos a essa palavra e aprendemos da parte de Deus, nós estamos nos fortalecendo para nós vivermos uma vida em vitória. Porque circunstâncias virão para todos. A diferença de onde nós iremos chegar é a nossa atitude diante da circunstância. Aí você pode ver uma pessoa ministrando aqui, essa pessoa não tem problema. Essa pessoa é uma pessoa que ela anda muito levemente. A caminhada cristã sempre vai ter problemas. Mas como nós reagimos a esses problemas, amados? Como nós recebemos as circunstâncias? E eu estava lendo, a Adriana citou esse livro, Fundamentos da Fé. E recentemente eu estava lendo O Dom da Fé, o livro O Dom da Fé. E voltei a ler novamente. E é de Mark Hanks. E ele fala que ele estava lendo um livro de um judeu chamado Viktor Frankl. E ele era um judeu que estava no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E esse judeu começou a perceber o comportamento das pessoas que estavam ali com ele. No livro fala que ele era molestado, ele era espancado, ele era obrigado a levar grandes fardos pesados durante o dia. E pessoas que estavam vivas fisicamente, pessoas que duraram um certo tempo vivas naquele campo de concentração, esse livro fala que ele aprendeu a entender quando aquela pessoa estava desistindo da sua vida. Diz que era algo perceptível no olhar e até mesmo no andar, no caminhar. Então ele disse que aprendeu a conviver com toda aquela circunstância que ele estava vivendo e que ele aprendeu a discernir quem era que já estava desistindo de viver, estava se entregando os pontos para morrer. Nós podemos imaginar, queridos, que não era fácil viver no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, lidando com nazistas. Mas ele começou a aprender com aquilo. E uma frase que ele citou, olha só. A última de todas as liberdades humanas é a capacidade de escolher a própria atitude, independentemente das circunstâncias. Nós não podemos escolher as circunstâncias, nós não temos esse poder, mas nós temos o poder de escolher a atitude que tomaremos diante daquela circunstância.
E é exatamente o que eu falei agora há pouco. A atitude que tomamos em relação à palavra de Deus é exatamente ela que vai nos levar a um futuro promissor. Quando nós desistimos da palavra de Deus, nós estagnamos, amados. E como esse judeu percebia lá naquele campo de concentração as pessoas que tinham desistido de viver, nós podemos perceber também na linguagem de um crente quando ele desistiu de crer. Você conversa com ele 10 minutos e você simplesmente não aguenta, porque só sai problema da sua boca. Eu poderia sentar com vocês aqui e falar de problemas que passou, que surgiram durante a minha vida, durante um período de tempo. Mas, amados, eu decidi falar aquilo que pode resolver esses problemas, que é a palavra de Deus. Porque eu tenho visto o quanto ela tem funcionado dentro da minha casa. E isso tem me levado, me dado um estímulo a ensinar as pessoas a como prosperar na sua vida. E eu não falo de prosperidade apenas financeira, não. Eu falo de paz, eu falo de alegria, eu falo de cura divina. E é isso que tem me estimulado, porque eu tenho visto que dentro da minha casa, com os meus, isso tem funcionado. Sabe, o meu filho estava orando semana passada. E eu ensino ele a orar. Toda noite, quando dorme, quando acorda, dê bom dia ao Espírito Santo, porque isso vai crescer, ele vai crescer com isso embutido nele, incutido nele. E ele orou uma noite, e eu achei tanta graça que eu compartilhei com a minha mãe, com algumas pessoas, e ele disse assim: Papai do céu, obrigado pelo dia abençoso que você deu pra gente. E amanhã vai ser mais abençoso do que hoje. Eu achei muito engraçado e eu fiquei quietinha. Eu disse: amém, meu filho, vai ser mais abençoso do que hoje. E no dia seguinte, o pai fez uma venda de um carro muito boa. E eu fiz questão de dizer a ele: meu filho, você lembra o que foi que você orou ontem à noite? Aí ele ficou tentando lembrar. Eu disse: você lembra que você disse que o dia de hoje seria mais abençoso do que o dia de ontem? Ele disse: lembro. Eu disse: seu pai vendeu um carro. E ele disse: amém, mamãe. Por quê? Eu estou ensinando a ele a viver um caminho de fé também. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que a palavra diz só para a minha vida, se eu tenho quem está próximo de mim, amados. Eu posso ensinar com a minha vida. Eu posso ensinar com aquilo que eu falo. Todas as vezes quando a gente vai deitar, próximo de deitar, ele diz: mamãe, você vai orar, né? Mas você vai orar com música ou sem música? Que ele já sabe que eu ligo meu celular e ele ora eu e o pai com a musiquinha lá, um hino. Mas é com música ou sem música? Está na hora, mamãe, de orar? Ele já sabe, porque isso é um estilo de vida dentro da minha casa, amados. E eu não estou te dizendo isso para dizer para você que eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. É porque eu simplesmente tomei uma atitude, diante de qualquer circunstância, de não abrir mão daquilo que eu creio. E eu tenho visto que tem funcionado. Milagres têm acontecido na minha vida, na vida do meu esposo, porque nós decidimos crer nessa palavra e não abrir mão dela. E nós temos como conceito, a respeito de fé, vamos lá abrir em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 define bem o conceito de fé. Olha só, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e é a prova daquilo que não podemos ver. Existem outras versões, mas a minha tem essa versão. A fé é a certeza. A fé, amados, ela não é uma tentativa. E muitas vezes as nossas tentativas naturais, elas são frustrantes, porque elas não dão certo. Mas a fé é uma certeza. E a palavra no original grego, pistes, ela quer dizer persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Nós temos uma convicção, amados, que não dá para ele espaço de dúvida. A fé que nós temos na palavra não tem que ter espaço para dúvida, porque dúvida é incredulidade e tudo que não provém de fé é pecado. Às vezes nós achamos
e agimos como se incredulidade fosse algo natural. Para aqueles que conhecem a palavra, eu quero te dizer que incredulidade é pecado, porque ela é contrária à fé. Então a gente não pode crer duvidando. É até um contraditório. Não existe fé incompleta. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida e Ele é impedido porque a fé não está perfeita na tua vida. É uma fé faltando um pedaço. E tudo que provém de dúvida, de incredulidade é pecado. Tudo que vem contrário à fé. Então a fé é uma convicção baseada naquilo que ouvimos. Não naquilo que tocamos. Não naquilo que sentimos. Para que nós possamos ver algo acontecendo nas nossas vidas, nós precisamos crer antes. A alegria, ela tem que chegar no processo em que você está crendo para que aquilo aconteça. Nós não nos alegramos quando a coisa acontece, amados. Porque isso não é fé, está igual a Tomé. Você viu e você se alegrou. Nós precisamos ter um processo na caminhada cristã de alegria constante, sabendo de que quem prometeu é fiel para cumprir. E que Ele estabeleceu a fé para que você possa se relacionar com Ele e Ele com você. Todos nós aqui, ninguém está vendo Jesus nesse momento. Mas nós estamos crendo que Ele está aqui e é por isso que nós estamos aqui. Quando nós levantamos as nossas mãos em forma de rendição ao Pai, nós estamos crendo que Ele está aqui e que Ele está me ouvindo. Que Ele está recebendo a minha oração. Que Ele está recebendo a minha adoração. Então, a fé da própria palavra grega quer dizer persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. O que é que a palavra diz? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Por que as pessoas taxam os crentes de, eles são alienados, eles são exagerados? Porque, amados, nós seguimos o que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós simplesmente nos expomos a essa palavra e vemos o resultado, o efeito que essa palavra causa dentro de nós. Então, quando a gente prova de um remédio, uma medicação natural, e você vê que aquilo surtiu efeito para a sua vida, você não quer deixar aquela medicação. Ela fez bem a mim, é uma medicação fitoterápica, ela é natural, eu vou continuar tomando. A mesma coisa é a palavra de Deus, ela é remédio para nós. Ela é vacina para nós, porque ela previne coisas de chegarem até nós. Amém, amados? Aleluia. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. A minha versão fala de consagração, outras falam que buscam a Ele. Que Ele é recompensador, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Isso te ensina alguma coisa, amados, nessa manhã? Ele recompensa aquele que está lá buscando o Senhor. É como a Adriana falou agora há pouco. Se você não consegue tirar 15 minutos para ler um livro fininho como esse e dar conta de lê-lo durante o mês de janeiro, você não tem a palavra como prioridade, amado. Eu chego tão cansada do meu trabalho. Todos nós trabalhamos, cansamos, temos muitas atividades durante o dia. Mas prioridade é prioridade. Por que uns avançam e outros ficam estagnados? Prioridade. É questão de atitude. O exemplo que eu acabei de dar daquele judeu no campo de concentração. É questão de atitude, amados. E nós, quando nos mantemos firmes na palavra, nós vemos as coisas do Senhor acontecendo nas nossas vidas. Então a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nós chegarmos diante de Deus. Eu vou tentar. Quem sabe Ele me escuta. Não faça isso, amados. Não perca seu tempo. Você precisa se achegar a Ele crendo que Ele é real e que Ele galardoa aquele que está buscando Ele todos os dias. E, amados, não canse da palavra. Porque se você cansar da palavra, você vai ficar parado. Ana Linda ministrou quinta-feira à noite a respeito de consagração. A gente já tem um costume de dizer na igreja
que o que Deus te deu, irmã, ninguém pode tirar. O que Deus estabeleceu, mas você mesmo, com atitude errada, tira. Ou não recebe. Que Deus te deu, irmão, ninguém pode tirar. Amado, se a gente não buscar o Senhor, qualquer um de nós pode frustrar os planos que Deus traçou para nós. Muitas vezes não precisa nem ser o outro, é você mesmo. Ou sempre, né? Muitas vezes não, sempre. Porque a adversidade vai surgir para todo mundo. Agora, a decisão de ficar firme depende de cada um de nós. Amém, amados? Aleluia. A importância da fé. Qual a importância da fé na vida do cristão? Por que se prega tanto sobre fé? Vamos lá para Romanos capítulo 1. Volta um pouco. Nós estamos estudando a palavra, iremos folhear algumas páginas da Bíblia. E por favor, se esforce para isso, amém, amados? Romanos capítulo 1, versículo 17. Qual a importância da fé? Por que precisamos da fé? Vamos ler do 16, capítulo 1, versículo 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quem é justificado é porque foi justificado pelo sangue de Jesus. O justo é porque você não deve mais nada à lei do pecado e da morte. Quando a Bíblia fala de justo, é por conta da sua situação espiritual diante de Deus. Deus olha para você e vê o sangue de Jesus. Por isso você é justificado pelo sangue dele. Então quando a Bíblia fala do justo, está falando daquele que não deve mais nada à lei do pecado e da morte. Nada, você não deve mais nada. Tudo foi pago naquela cruz. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o justo, aquele que crê, aquele que é redimido pelo sangue de Jesus, ele vai viver da sua fé. Ele vai viver da sua fé. Você pode ser o maior gênio PhD na sua área profissional, mas a palavra do Senhor não está nos ensinando que nós vamos viver do nosso salário, das minhas vendas, daquilo que eu conquisto lá fora. A Bíblia está me ensinando nesta manhã que eu vou viver da fé. É um estilo de vida. E Deus está cobrando nesta manhã, meu filho, acorde. Porque é a tua fé que vai te levar aonde você deseja chegar. É a tua fé, amados. É a minha fé que vai me levar, que tem me levado a chegar a lugares onde eu desejo chegar. E essa convicção ninguém pode tirar de você. Você senta numa roda de pessoas que falam dos problemas do mundo, porque é o presidente, porque é isso, porque é o governador, porque é aquilo. Só sai esse tipo de conversa. Eu disse ao meu esposo, às vezes ele está almoça com algumas pessoas, donas de loja de carro, e a conversa é só essa. Porque está muito ruim, as vendas estão muito ruins. E eu disse, meu filho, você faz aquele social rápido, porque a gente também não precisa ser antiquado, não precisa ser... como é que eu posso chegar? Inalcançável, que você não pode se relacionar com ninguém. Não é isso que eu estou falando. Você almoça, faz aquela social. Gente, eu tenho que ir embora, tenho que ir para a loja. Por quê, amados? Porque tem coisas que acabam minando a fé do crente. Nem todo tipo de gente a gente tem que dar dando trela. Nós somos taxados de pessoas chatas por conta disso. Porque quem tem consciência disso não anda com qualquer pessoa. Não anda. Eu não quero andar a não ser que queira aprender comigo. Minha filha, eu quero aprender o que você tem. Me ensine. Como eu já fiz para muitas pessoas que estavam acima de mim no nível de fé. Eu desejo aprender da palavra. Se quiser aprender comigo, meu irmão, está aqui alguém que pode ajudar. Que deseja ajudar. Mas para estar jogando conversa fora e perdendo o meu tempo, não quero. Não quero. Porque eu sei o que é que eu preciso estar na minha casa, fazendo o quê para estar aqui hoje ministrando o que eu estou ministrando. Então, amados, eu não vou jogar nem vou lançar pérolas a porcos, porque a palavra mesmo diz. Você já viu uma pérola no focinho de um porco? Não tem valor algum, porque ele não sabe nem para que serve. Vocês entendem, amados? Eu não estou falando de amar o próximo, não entendam que eu não estou falando isso. O amor ao próximo nós vamos amar sempre.
Eu estou falando de associação. Está o tempo todo com pessoas que não têm nada a te oferecer. Não faz isso com a tua fé. Não faz isso com a tua caminhada cristã. Não faz. Se você não puder ajudar a pessoa, não faz isso. Amém, amados? Então a palavra está dizendo: o justo vai viver da fé. Aleluia. Vamos lá para... Eu já li Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, Ele é um Deus de fé também. Abra lá em Romanos. Nós já estamos em Romanos. Vai só para capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Romanos, capítulo 4, 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Quando Deus disse haja luz e houve luz, Ele falou com algo que não existia aos olhos dele. Então Deus também é um Deus de fé e nós somos filhos dele. E nós precisamos andar como Ele andou, como Ele anda, como Jesus andou na terra. Deus é um Deus de fé, então a importância de andarmos uma vida de fé é porque o nosso Pai também é um Deus de fé. A Bíblia diz aqui no versículo 17, o Deus que dá vida aos mortos e convoca, chama à existência elementos inexistentes. Amados, quando nós estamos orando por algo, como eu já falei alguma vez ministrando aqui, eu disse a Leonardo, meu filho, vamos nos esforçar para a gente viajar. Eu já tinha viajado de avião, Leonardo já tinha viajado de avião, e era o meu desejo proporcionar aquilo para Pedro. E eu disse a ele: filho, vamos nos organizar, vamos orar a Deus, para Deus abrir as portas, para que a gente possa proporcionar isso para Pedro. E a gente começou a orar, e eu embutia ele na oração também: vem cá, vamos orar. E ele orava: papai do céu, obrigado que eu vou andar de avião esse ano. Ele passou quase um ano, amados, declarando isso. Ainda hoje ele declara: esse ano eu vou viajar muitas vezes de avião. Ele gostou da experiência. E eu disse, vamos orar. Quando aconteceu que a gente foi para Gramado em agosto, eu mostrei para ele, eu disse: meu filho, você viu que a sua oração funcionou? Nós estamos viajando de avião, porque papai do céu proporcionou isso. Então, quando nós estamos, amados, envolvidos com a palavra, o Espírito Santo vai te dando estratégias de como você desenvolver aquilo que você deseja para a sua vida. O Espírito Santo vai dizer: meu filho, olha, não é hora de viajar agora. Ou meu filho, olha, é hora, olha a promoção que está agora lá na internet. Olha lá que tem promoção para você viajar. Quando nós estamos conectados com o Espírito de Deus, amados, nós só temos avanço. Nós precisamos entender isso. Nós só temos avanço quando nos expomos a essa palavra e decidimos crer nela. Então, quando nós nos detemos à palavra de Deus, nós entendemos que fé foi algo que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele, recebermos algo dEle e Ele nos se relacionar conosco. Amém, amados? Aleluia. O que a fé pode? O que é que ela pode fazer a teu favor? Vamos lá abrir em Marcos, capítulo 9. Volta um pouquinho. É uma passagem conhecida e eu quero ler com vocês. Marcos 9, a partir do versículo 14. Olha só. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. E logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutíeis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos seus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram.
Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Amados, o diabo vem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do inimigo. Ele não tem outra coisa para nós. O pecado, quando se mostra na vida de um crente, na vida daquele que crê na palavra, ele se mostra de uma forma envolvente e agradável, mas no fim dele é caminho de morte. Então o pai estava dizendo, muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Era a intenção do inimigo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Aí Jesus perguntou: se podes? Contestou-lhe Jesus: tudo é possível para aquele que crê. Vejam só, amados. O homem chega para Jesus, aflito, com medo. O filho dele estava sendo maltratado, massacrado na mão de Satanás. E ele disse: se tu podes, se direcionando a Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude. Sabe aquele jogo de passa ou repassa? Alguns era da minha infância. Eu sei que era da minha infância. Era um jogo que era até televisionado, mas ele também tinha um joguinho que foi lançado para crianças na época. Alguém lançava a pergunta para um, a pessoa não sabia responder, passa. Mas lançava para outra, ele dizia não sabia responder, repassa. Quem não soubesse responder, pagava uma prenda. Aquele homem olha para Jesus e diz: se você pode, se tu podes fazer algo para me ajudar, nos ajuda. Passou para Jesus, a bola para Jesus. Jesus repassa para ele: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Amados, Jesus, Deus, Ele tem poder para fazer tudo e a qualquer hora. Mas naquele momento Jesus nos ensinou a importância da fé. Jesus não atribuiu a ele a libertação daquele rapaz. Jesus disse a ele: se eu posso, meu irmão, eu posso todas as coisas. Agora, se você crê, você pode fazer tudo o que você deseja. Você entende, amados, que Jesus aproveitou aquele momento para ensinar, porque ele estava cercado de pessoas. Não estava apenas ele e aquele homem e o rapaz. Ele estava cercado por uma multidão. E aquele homem vem muito humilde e diz: você pode me fazer alguma coisa para nos ajudar? E ele diz: se você pode, tudo é possível àquele que crê. Amados, se nós estamos firmados na palavra, se nós estamos crendo nas verdades da palavra, tudo vos será possível, por conta da fé que Deus repartiu no teu coração. Por isso, abra a sua boca dentro da sua casa. Não deixe que as pessoas calem a sua boca. Não deixe que as circunstâncias calem a sua boca. Porque no momento que você está lá em crise, cheio de problemas, o diabo quer te calar. E você, como um ato de fé, você se levanta e você confessa as verdades da palavra. É desse jeito. Você tem hora que você só quer chorar. Meu Deus do céu, eu choro. Mas depois eu me levanto e agora é pela fé. Sem vontade nenhuma muitas vezes. Sem vontade nenhuma muitas vezes. Pai, eu amo. Pai, eu libero perdão. Pai, eu oro por fulano. Pai, eu declaro aquilo acontecendo. E é dessa forma que nós andamos. Vocês entendem que isso é um estilo que Deus determinou para nós. E Ele espera. Ele tem expectativa de que você receba da parte dEle. Ele não instituiu a fé para te engabelar, irmão. Para te fazer perder tempo. De forma alguma. Ele sabe do efeito que esse estilo de vida causa na vida de um crente. Eu estou crendo, né, irmão? Vamos ver. Está crendo o quê, irmão? Você não consegue enganar o irmão que você está conversando, quanto mais a Deus que vê teu coração. Aí você pode perguntar: como eu faço para crer? E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra, mais nos fortalecemos por dentro. A ministração de Ana Linda, quinta-feira, ela disse algo para mim que foi rema. Foi rema. Meu irmão, na hora da adversidade, para sair alguma coisa de dentro, palavra,
gestos de agradecimento a Deus têm que ter entrado primeiro. Isso aqui é um bom depósito. Se tiver seco, vazio, na hora que você precisar, você não vai fazer nada. Porque você vai ficar lá estacionado. Não tem palavra para sair, vai sair o quê? Vai sair murmuração, que é muito mais fácil. Vai sair reclamação, vai sair lamúria. Porque aqui está cheio de lamúria. Para sair alguma coisa, primeiro tem que ter entrado. E a gente só bota para dentro, se expondo a ela. Não é mágica. Não é mágica. Você vê um ministro aí renomado. Vamos dizer, você conhece o Bispo Guto, o Apóstolo Guto. A gente ouve os testemunhos dele e fala que ele tinha muito medo, era muito nervoso para falar em público. A primeira ministração dele não foi lá essas coisas todas. Olha o nível que ele está hoje. É mágica? É não. Não é mágica. É a atitude de se expor à palavra. Vai enchendo de uma forma que você toca nele, é como aquela esponjinha, só sai palavra. Então, amados, para isso tem que ter um preço. É um caminho, é um processo. Amém, queridos? Aleluia. Continuando, se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, creio. Ele pegou pela palavra de Jesus. Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. Sabe aquele versículo que fala lá em Tiago 4:7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas só querem a parte do fugir de vós. Bota o pé, o diabo foge. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Sujeitar a sua palavra. Entender que ela é a verdade para a sua vida e se sujeitar a cada versículo que lhe ensina alguma coisa. Resistir ao diabo, como é que nós resistimos ao diabo? Na palavra. Satanás, eu não aceito essa situação na minha casa. Satanás, eu não aceito que meu filho é enfermo, meu filho é sarado, curado pelas pisaduras. E você vai resistindo, confessando as mesmas verdades, as mesmas palavras. Eu confessei semana passada todinha, não vi nada acontecendo. E você continua essa semana, e você continua a semana seguinte, e o diabo vai fugir de você. Porque ele não aguenta. Ele diz aqui, eu não tenho espaço. Eu vou procurar um mais fraquinho. Esse aqui está muito forte na palavra. Não tem espaço, não. Você entende, amados, que isso é um estilo para a sua vida de vitória. Isso é um estilo para nós vivermos do nosso acordar ao nosso deitar. É desse jeito que a gente tem que viver. Aí ficam chamando que crente, ela é muito exagerada. Eu sou, irmão. Eu sou porque eu vejo os frutos. Eu tenho visto os frutos. Então ninguém pode arrancar essas experiências de mim, não. Ninguém, porque foram experiências vividas. Não foram contadas para mim, foram vividas. E eu já não sou a mesma pessoa que há 1 ano, que há 2 anos atrás. E o evangelho, ele tem que ser assim. Ele é dinâmico. Um crente que está 10 anos na mesma vida tem algo errado. Tem algo errado. O evangelho, a palavra de Deus, ela é dinâmica, amados. Ela funciona. Ela funciona. Aleluia. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. E o menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, levantou e ele ficou em pé. Aquele jovem que estava sendo massacrado nas mãos do inimigo, ficou de pé. Ficou de pé. Quando Jesus disse, sai dele, versículo 25. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tornes novamente. Aí Satanás quis se mostrar diante da multidão, aí estribuchou o menino para um lado para o outro, bateu nele violentamente. Naturalmente falando, amados, isso assusta. Eu orei e piorou a situação. Mas, amados, isso é só um teatro. Isso não vai permanecer.
Vanessa, eu orei e eu vi que a situação piorou. Amada, espera um pouquinho mais, continua orando. Esse é o problema de muito crente, porque não tem o resultado de forma imediata e acha que a oração não surtiu efeito algum. No reino do Espírito, algo foi estabelecido. Quando um crente ora, abre a sua boquinha e confessa as palavras, as verdades da palavra, coisas no reino do Espírito são estabelecidas. E ninguém pode te tomar isso, amados. Ninguém pode te tomar isso. O único valor que você tem na sua vida é a presença dele aí dentro. Porque se não fosse ele dentro de você, você não tinha valor algum, porque o pecado já tinha te tomado. Eu acho lindo, uma vez, a Lila, a esposa do Dr. Edson, deu um testemunho, ainda era na outra igreja. E ela falou a respeito de um acidente de carro que ela sofreu com a mãe, se eu não me engano, a criança, não lembro. E ela disse que ela sempre orava, eu em nome de Jesus, esse carro está blindado com o sangue de Jesus. A minha filha, o meu filho, blindado. Você sabe o que é um carro blindado, irmão? Um carro blindado, ele não é atingido. Ele pode ser atingido, mas a bala não entra para quem está dentro do carro. É uma proteção fora do normal. Porque um carro normal que nós usamos diariamente, a gente não tem essa blindagem. Naturalmente falando, amados. É um carro muito caro. E quando ele está blindado, pessoas que são conhecidas, pessoas que precisam de certa segurança, elas andam em carros blindados. Por quê? Porque nada o atingem dentro daquele carro. E o sangue de Jesus faz isso conosco. Quando nós estamos blindados, protegidos, cobertos com o sangue de Jesus, Satanás olha para a tua vida e diz, ali tem sangue. Não posso. Não posso. Não tem que ter medo, amados. Não tem que ter medo do teu futuro. Jesus já esteve lá no teu futuro. Deus já esteve lá. Não tem que ter medo. É porque meu filho, é porque minha filha. Não tem que ter medo. Medo é uma porta para Satanás entrar. A Bíblia diz que ele está ao derredor. Entendam isso. Entendamos isso. A Bíblia nos ensina que Satanás está rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quem está buscando é porque está procurando. Vocês entendem isso? Quem está buscando alguma coisa é porque está procurando. Ele está ligado, buscando a quem possa tragar. E a pessoa mais vulnerável que estiver disponível, ele traga. Porque esse é o objetivo dele. É o intuito dele. Tragar, amados, de qualquer forma, com morte física, com destruição na família, com um filho drogado, trazer destruição, morte. Então nós precisamos entender, gente, o reino espiritual é mais real do que isso que a gente está vendo. Se os nossos olhos espirituais fossem abertos nesse momento, nós viríamos muita coisa. Muita coisa. Mas nós estamos firmados em um terreno, em uma rocha sólida, que é a palavra de Deus. E nada vai nos arrebatar da mão do nosso Pai, amados. A menos que você se permita. A menos que você se permita que isso aconteça. Esse é um novo ano que se inicia. Sabe que para Deus, como eu estava falando um certo momento, ele é atemporal. A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos é como um dia. Para Deus não tem diferença, 2018, 2019. Mas se para nós foi instituído um ano, um calendário, para nós nos situarmos no momento, então, amados, aproveita. Eu não fiz nada disso ano passado, eu vou recomeçar. Eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar a ouvir ministrações. A gente está aqui na igreja dia de quinta e domingo. Amados, nada te impede de você ouvir uma ministração no YouTube. Tem ministrações riquíssimas. Riquíssimas. Tem horas que eu estou algum momento, meio fragilizada. Vou lá e ouço a ministração. Saio do meu quarto outra pessoa. Porque a palavra por si só, ela tem o poder de te levantar, amados. Vocês entendem isso? Aleluia. Então aquele menino, ele foi liberto. E ele ficou de pé. E Jesus ensinou, olha, tudo eu posso fazer a qualquer hora. Mas se você crê, tudo é possível para você que está crendo. E amados, quando eu falo que tudo é possível ao que crê, eu estou falando de você fugir da razão humana. Eu não estou falando de você, eu preciso alugar,
um apartamento, eu preciso de tantos, mas eu só tenho tanto. É claro que você não vai ser irresponsável de fazer algo sem planejamento. Eu não estou falando disso. Mas eu estou falando, pai, eu estou precisando mudar de apartamento, eu estou precisando de mudar meu carro. Senhor, o meu dinheiro, do meu salário, eu não tenho condição. Eu quero ver o teu agir, pai. E é você trazer à existência aquilo que seus olhos não veem. Isso é fé. Porque se apoiar em um dinheiro que cai mensalmente lá, não é fé. É uma razão natural, é uma fé natural. E a gente vai falar sobre isso. Eu estou falando em trazer à existência aquilo que seus olhos físicos não conseguiram ver ainda. Ainda. Porque a linguagem do crente tem que ser, eu creio. Irmão, você vai receber uma casa, eu creio. Irmão, você vai ser promovido no emprego, eu creio. E crê de todo o seu coração, não é da boca para fora. Amém, queridos? Aleluia. Então nós temos alguns tipos de fé, 3 tipos de fé. A fé natural é aquela que exercemos para termos convicções comuns, simples. A fonte desse tipo de fé são os 5 sentidos físicos. Eu não preciso de uma fé da parte de Deus para ver que uma girafa tem um pescoço longo. Eu não preciso da fé do tipo de Deus para saber que uma bola é redonda. Isso é uma fé natural. Nós conseguimos contemplar, perceber, sentir através dos 5 sentidos. Eu não preciso ter fé para saber que o açúcar é doce. É só botar um punhadinho na boca e vou ver que ele é doce. Isso é chamado de fé natural. Amém, amados? Existe também a fé, a fé do coração. Essa é a fé que Deus repartiu a cada um de nós quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. É a fé que Deus repartiu a nós através do novo nascimento. Chamamos de fé do tipo de Deus. Está lá escrito em Romanos 12, 3. E nós temos o dom da fé, ou chamada de fé especial. É um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. O dom da fé não é a fé que foi depositada em nosso coração. Amém, amados? A fé que usamos dia após dia, diariamente. É uma fé que ela tem até o nome também de fé especial. Ela é uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento. Ela vem em um momento específico para um fim proveitoso. É algo extraordinário. Amém, amados? Não é a fé do tipo de Deus que foi derramada em nosso coração. Então eu citei para você 3 tipos de fé. A fé natural, que nós tocamos com os 5 sentidos. A fé do tipo de Deus, que é a fé que foi derramada em nosso coração. E o dom da fé ou fé especial, que é essa fé que algo acontece de forma extraordinária. Amém, amados? Glória a Deus. O que é a fé bíblica? O que é? Percebemos que fé fala de anseios, expectativas e desejos. Aquilo que esperamos agora tem uma substância, um fundamento. O que nós esperamos agora, a partir da fé, tem um fundamento. Nós damos substância àquilo que nós estamos desejando que aconteça. Não é apenas, amados, uma mera esperança. Vou ver se acontece. Não. Primeiro que a fé não é para o futuro, é para hoje. Quando você diz assim, eu creio que algo está acontecendo no reino espiritual e essa coisa que eu desejo vai se manifestar. Eu estou trazendo isso para hoje. No reino do Espírito, ela já está acontecendo hoje. Vai manifestar-se no reino físico a um dado momento. Mas ela já foi estabelecida no reino do Espírito. Amém? Fé é a certeza, é a prova, é a convicção e não tentativas. Fé não olha para o futuro, ela possui agora o que espera. Ela lida com o que você não vê. Fé não está lidando com o que vemos. Não é fé. São os seus olhos vendo. É fé natural. É a fé de Tomé. Só vou crer se eu tocar. Não é a fé do tipo de Deus. Nós primeiro cremos e depois nós vemos. Então ela lida, ela sempre vai lidar. A fé sempre vai lidar com aquilo que você não vê. Mas você tem convicção de que vai acontecer. Deu até um versinho. Você tem convicção, não chegou. Mas eu creio que já aconteceu no reino do Espírito e vai se manifestar.
Amém, amados? Aleluia. Romanos 4, 21. Só um exemplo rápido. Abra aí em Romanos. Vai lá para frente um pouquinho. A respeito de Abraão. Só esse versículo. Eita, meu Deus, meu tempo. Vamos lá. Romanos 4, 21. Deixa eu ler só do 18. Romanos 4, 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Era velho demais para gerar alguém, para gerar um filho. E ele viu isso. E que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Sara também era velha para gerar algum filho. Versículo 20. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera. Mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Ele era velho, Sara era velha, e Deus disse que ele ia ter filhos. E ele não desconsiderou, ele viu Sara velha, ele velho, avançado em idade, já não podia gerar filhos, mas ele não desistiu. E aí, o que aconteceu? Nasceu, Isaac veio. Você entende, amado? Que as circunstâncias na tua vida vão querer te parar. O intuito das circunstâncias é esse, é parar o crente. Mas você vai dizer, mesmo em meio a essa circunstância, eu decido crer. Pede direção ao Espírito Santo a respeito de qual passo você pode dar para que algo seja estabelecido, aquilo que você está orando. Não faça nada de forma imprudente e irresponsável. O Espírito Santo guia os nossos passos. Espírito Santo, eu estou pretendendo mudar de apartamento. Senhor, é o momento. É o momento. Pai, me guia, me dê estratégias, me dê instruções. Como eu posso fazer? Como eu posso fazer? E o Espírito Santo vai dizer tudinho para você. Isso é só um exemplo, tá, amados? Isso aí você vai aplicar na sua vida, na área que você está precisando. Espírito Santo, fala ao meu coração. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho que fazer? E o que é que eu não posso fazer nesse momento? Me instrua. E Ele vai te dar as direções. Amém, amados? A fé não é fingimento. O que é que a fé não é? Ela não é fingimento. Não podemos ter medo de admitir os fatos, pois enquanto estivermos neste mundo, os problemas virão. Você está lá sentindo uma dor. Aí o pastor chama aqui na frente. Tem alguém sentindo dor do lado direito? Esse aqui é esquerdo, né? Desculpa. Do lado direito. Tem alguém sentindo dor e a pessoa está lá sentindo e dizendo, não, mas eu sou curado pelas pisaduras. Amados, a fé não é fingimento. A fé não nega os fatos. Eu estou sentindo, mas eu creio que eu sou sarado. Eu vou receber a oração. Os armários lá estão vazios. Como diz o povo, só tem a cebola e uma garrafa de água. Mas está cheio, está cheio. Você vai profetizar. Pai, eu declaro comida chegando. Pai, eu declaro os meus celeiros fartos. Aí a pessoa da igreja pergunta, irmã, na sua casa você está precisando de alguma coisa? Estou, não, irmão, está tudo cheio. Uma cebola e uma garrafa de água. Fé não é fingida. Perdeu até de ganhar uma cesta básica. Tá, meu irmão, eu estou precisando. Tá tudo bem, irmão, na sua casa? Tá, irmão, tá tudo bem. A conta de luz para cortar, a água para ser cortada. Amados, você precisa entender que Deus vai levantar pessoas para te abençoar na tua necessidade. Então, quando a Bíblia fala que a fé não é fingida, é porque você não precisa negar o que de fato está acontecendo. Agora, você não vai permanecer naquilo. Eu estou passando por esse momento de dificuldade, mas eu creio que é um período. Eu vou passar por isso. Mas eu uma vez falei aqui, fui dar um aviso e falei. Por um tempo, no início do meu casamento, eu e meu esposo precisamos ser ajudados pela família. Ele trabalhava com reta escavadeira, com caçamba, tinha tudo isso. E as coisas lá, tudo parada, sem gerar dinheiro para dentro de casa.
E a gente precisou ser ajudado. Todo sábado, minha sogra e meu sogro chegavam com a feirinha do mercado. Frutas, verduras, tudo limpinho dentro da sacolinha. Chegava em casa, estava o leite do meu filho na portaria. Um deixava, o outro deixava, minha mãe, minha irmã. Fomos ajudados, mas foi um período. Vocês entendem que todos nós passamos por dificuldades? Hoje nós estamos na fase de ajudar outros. É por isso que eu falo que o reino de Deus, a palavra de Deus, ela é dinâmica. Você não pode permanecer não sei quantos anos na mesma situação. Porque Deus, Ele vai te atender, Ele vai te socorrer na tua necessidade. Então o momento que nós passávamos de ser ajudados, hoje nós estamos ajudando. Porque foi um tempo, e foi um tempo de aprendizado. Pode ter certeza que foi um tempo de aprendizado. Você querer abrir a sua boca e reclamar, e você, eu não vou reclamar. E ver o poder de Deus agindo. Certa vez, Leonardo precisava, eu já falei isso, vou falar de novo. Precisava de uma quantia para pagar um imposto de renda. De uma empresa. E faltava uma quantia específica. No Rompendo em Glória, ele foi para o banheiro. E eu disse até Pedro que queria ir ao banheiro. Eu disse, vá, leve ele, porque ele não segura não. Xixi não. Ele foi. Quando ele foi lá, estava um irmãozinho contando um bolo de dinheiro no banheiro. Ele tem intimidade com o irmão e brincou com o irmão. Ah, irmão, é meu mesmo. Pode me dar que é meu. Pode me dar. O irmão caiu no choro ele, que Deus tinha mandado ele dar o dinheiro a Leonardo. E Leonardo foi exatamente na hora que o irmão estava contando, separando o dinheiro que ia ser dado a ele. Você entende? Empresa de reboque, um carro bom e sem conseguir pagar as contas. Porque a gente não tem que ser guiado pelo que vê, amados. Existem necessidades na vida dos nossos irmãos que nós não conseguimos ver. É o Espírito de Deus que vai avisar. Vocês entendem? Aleluia. Estou finalizando. Eu estou te dizendo isso, amados, para te instigar a continuar a crer. O intuito é esse. É te instigar com a minha vida, com a palavra, o que Deus tem feito, a você continuar crendo. Fé não é desejar. A mulher do fluxo de sangue desejou por 12 anos ser curada. Gastou tudo que tinha com remédios, com médicos, mas não melhorou. Sua cura só foi manifesta pela fé. Está lá em Marcos 5, de 25 ao 34. Não vou ler por conta do tempo. Uma mulher que gasta fluxo de sangue com 12 anos de fluxo de sangue. Gasta tudo que tem, correndo atrás de médicos, de medicações. Você não pode dizer que essa mulher não desejava ser curada. Ela desejava ser curada. Mas fé não é apenas desejar. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela disse, se eu só tocar nele, nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela rompeu com muitas barreiras, fragilizada, fraca, multidões cercando Jesus, e ela, eu vou tocar nele. Isso é atitude. Você entende que isso é atitude? As circunstâncias vieram para a vida dela, ela não pode escolher as circunstâncias, mas ela pode escolher a atitude de ir lá até Jesus e tocar nas vestes dele e ser curada. É atitude, amados. Aleluia. Glória a Deus. E a fé não é um sentimento. Você nunca vai dizer, eu estou sentindo que não vai acontecer. Fé independe de sentimento, amados. Fé independe de sentimentos. E para finalizar, tem nesse livro que eu li, esse autor do Espírito da Fé, ele falou que ele estava pregando em uma igreja lá no Novo México. E lá tinha um festival de balões de ar quente, aqueles balões bonitos. E nesse festival tinha mais de 700 balões. E eles tinham um ponto indicado para ser alcançado. Os balões ou o balão que chegasse mais próximo era o vencedor daquele campeonato. E ele disse que um irmão da igreja que ele estava ministrando tinha um balão e convidou ele para participar. Eu mesmo não ia, viu, irmão? Eu não ia, estava fora. Irmão, você conta a sua experiência depois. Eu não ia. E ele foi. E disse que os balões eram para alcançar o lado norte de um ponto lá do Novo México. E os balões estavam voando a 300 metros de altura, estavam se dirigindo pelo vento, porque eles não têm controle, eles são seguidos, guiados pelo vento. E eles estavam voando a 300 metros de altitude e eles estavam sendo levados para o lado sul. E o que é que acontece? Eles estavam indo para o lado oposto, onde o ponto que tinha sido indicado.
Aí chegou um homem que estava dentro do balão dele e disse, olha, nós precisamos voar a 1000 metros de altitude, porque a 1000 metros existe um vento diferente que vai nos ajudar. E eles subiram a 1000 metros. E o que eles tinham que fazer era apenas manter a altitude. E quando eles chegaram a 1000 metros de altura, o balão começou a seguir para o lado certo estabelecido. Isso nos dá um ensino, queridos, que o vento do Espírito está aí, soprando na tua vida todos os dias, te levando para onde Ele quer te levar, amados. A única atitude dos que estavam no balão era manter a altitude. A única atitude da tua vida é manter a sua fé. Deixa que o Espírito de Deus conduza a tua vida e te leve para onde Ele desejar levar você, amados. Sabe que meu filho ultimamente está dizendo, mamãe, eu vou orar, que eu vou morar fora do Brasil. Eu digo, pronto, Jesus amado, agora o irmão quer morar fora do Brasil. E eu disse, meu filho, a gente só quer mudar de apartamento, não precisa mudar o país, não. Ele disse, mas eu não quero mais morar no Brasil, eu quero morar em outro país. E eu disse, Jesus, será que o Espírito Santo está tratando alguma coisa com esse menino? Eu digo, peraí, a gente não pode fazer nada sem o Senhor mandar, meu filho. Um dia que papai do céu disse assim, meu filho, está a hora de deixar esse país e ir para outro. Aí a gente vai, a gente compra um apartamento em outro lugar, eu ensinando a ele. Mas agora, se o Espírito Santo não disser que a gente tem que ir, a gente não vai. E é por isso que eu estou dizendo isso nessa manhã, amados. Se o Espírito Santo quiser te levar para onde Ele quiser levar, vá. Seja guiada pelo Espírito de Deus e deixe os ventos do Espírito te conduzir. Conduzir a tua vida como esse balão, que a única posição dele era manter a altitude, e você vai manter a sua fé e a sua ligação com Deus. Não desperdiça os momentos que você pode ter uma comunhão íntima com Deus na tua casa. Não é na igreja, não é no momento da adoração, é na tua casa, no secreto com Deus. Você e Ele, ouvindo as instruções, que Ele possa te ouvir e você ouvir o que Ele tem a te dizer, amados. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em tudo nós queremos te glorificar. Em tudo nós queremos engrandecer o teu nome, a tua palavra, o teu Espírito. Ela tem nos fortalecido, ela tem nos direcionado. E nós cremos, Pai, que a tua palavra tem o poder, Senhor, de tomar certas posições na vida de um crente. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que a palavra foi semeada, a semente foi depositada, plantada em nossos corações. Você vai dar o crescimento, Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, você trazendo à memória o que foi ministrado nesta manhã na vida do meu irmão, quando ele estiver em casa. E essa palavra, Pai, impulsionando ele a se manter firme, de pé, crendo contra a esperança, Pai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos e te entronizamos. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.